astral da semana de 10 a 16 de novembro está chegando para vocês agora. E nós vamos falar a respeito dessa energia de lua crescente da alunação escorpiana que a gente começou a viver no dia 1º de novembro, que abriu as portas dos nossos porões, que colocou a gente para dançar com a sombra, que colocou a gente para encarar os nossos fantasmas, os nossos demônios. Então fica aqui comigo que a gente tem muita coisa interessante e importante para dar de dica para você trabalhar essa sombra, para você cuidar dessa semente que você começou a plantar lá na lua nova, que era uma semente de transformação, uma semente de mudança, de renovação, de cura, de purificação, de renascimento das nossas amizades, dos nossos relacionamentos fraternos, dos nossos relacionamentos com o meio social, com os grupos, com pessoas que pensam diferente de nós, com pessoas que não fazem parte do nosso círculo mais íntimo e mais fechado de relacionamentos. A lua crescente aconteceu no signo de Aquário e ela reforça a questão dos grupos sociais, dos amigos, das pessoas que nos cercam, da sociedade como um todo, e reforça também a questão da gente trabalhar as nossas metas no futuro. Esse é o momento da gente olhar para frente. A gente já olhou para trás e ficou presa ao passado durante muito tempo. Agora é a vanguarda, agora é lá na frente. Chega de nostalgia, chega de lembranças ruins, chega de carregar pedras que só deixam a sua mochila mais pesada nesse momento. Na segunda, a lua crescente já no signo de Peixes colabora para que essa limpeza seja feita com compaixão, com respeito a nós mesmas, no sentido de nos perdoarmos, não nos julgarmos e nos possibilitando a estender essa compaixão ao outro. É o momento do perdão, do auto-perdão, da dissolução dessas coisas. É hora de dissolver, aproveitando que Vênus segue até mais ou menos às 13h30 da tarde, no signo de Sagitário, e isso possibilita que a gente tenha um entendimento que nos leve à compreensão do para que vivemos determinadas coisas. Isso que é importante, porque Sagitário é o signo do grande buscador. E se a gente tem essa compaixão com a gente, essa piedade, este auto-amor e também amor ao próximo, a gente começa a entender que a gente viveu e teve que receber determinadas pedradas da vida, das pessoas, das situações, dos projetos que não se realizaram, porque de alguma forma isso serviria a um propósito maior. É este para quê que é importante que cada um de nós busque nesse momento em relação a essas dores, a essas traumas, a esses traumas e a esses ressentimentos que a gente encontra quando o sol está iluminando o porão do signo de Escorpião. Com o ingresso de Vênus no signo de Capricórnio, a gente tem a oportunidade de lidar com essas mágoas, com os ressentimentos, com as raivas, principalmente com os sentimentos que a gente nutre de culpa, de autopunição, de castigo, através de um outro lugar, mais prático, mais pragmático, um lugar onde a gente olha para aquilo que até então a gente se culpava e a gente começa a apenas se responsabilizar, entender que sim, tivemos uma responsabilidade naquilo que não deu certo,
naquele relacionamento ou naquele projeto de vida que ficou frustrado, que caiu por terra, e aí a gente pega a parte que nos cabe e trabalha nesse ressignificado e entrega para o universo a parte que cabe ao outro. Nesse momento do ciclo lunar e com Vênus em Capricórnio, o nosso trabalho é de procurar olhar para o passado e usar aquelas pedras que nos atiraram para criar o nosso alicerce, a nossa sustentação. É um momento onde a gente vai perceber que a gente tem uma espécie de escudo de proteção contra determinadas pessoas, contra determinados grupos. Elas não nos atingem mais, não nos ferem mais, porque de uma determinada forma a gente entende o que fizemos que deu abertura para isso, por que permitimos, e nos tornamos pessoas mais seletivas, pessoas mais criteriosas, pessoas que buscam estar ao lado de pessoas que não têm o mesmo tipo de comportamento que fez com que a gente se machucasse, que nos feriu no passado. Então a gente fica mais criteriosa, mais seletiva, porém não mais distante das pessoas e não nutrindo ódio em relação a elas, nem olhando com desconfiança. A gente tem um escudo protetor, porque Saturno ele simboliza os limites e a gente entende que se a gente passar de um determinado limite, a gente vai se machucar. Então, este é um período onde a gente aprende a não se aproximar de determinadas pessoas, de determinadas características, de pessoas que tenham determinadas características, e compreende que aquelas que nos feriram fizeram com que hoje possamos ser capazes desse movimento. Na madrugada de terça, a lua cresce no signo de Áries e o trabalho do perdão, da liberação dos sentimentos negativos, dos ressentimentos, ganha a força de um aspecto positivo que a lua faz com Marte, que nos deixa mais autoconfiantes, nos deixa mais entusiasmadas, acreditando mais no futuro, em novas possibilidades, nos traz mais força, mais ânimo, mais entusiasmo. E com tudo isso, com essa autoconfiança super aflorada, fica muito mais fácil romper com padrões repetitivos do passado, romper com pessoas que não nos fazem mais bem, romper com pessoas que às vezes nem estão mais nas nossas vidas, mas como a gente ainda conecta o tempo todo com a raiva, com o ressentimento, com essas lembranças do que eles nos fizeram, nesse lugar da machucada, da dolorida, a gente, quando está com mais entusiasmo, com mais ânimo, com mais autoconfiança e com mais vigor, se sente mais capaz de cortar e de romper com esses vínculos que, na verdade, não vão nos levar a lugar nenhum. Já que a gente está aproveitando esse momento da lua em Áries para limpar de vez esses sentimentos negativos que a gente nutre até em relação a nós mesmas, porque a lua em aspecto positivo com Marte traz para a gente essa sensação da gente estar realmente no lugar que a gente precisa, no corpo que a gente precisa, vivendo o momento e a condição que a gente precisa. A gente tem com Saturno no signo de Peixes o entendimento de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E aproveitando que não só Saturno está em Peixes, trazendo esse entendimento de que algumas coisas acontecem porque elas têm que acontecer, elas acontecem porque a gente, de alguma forma, colhe o que planta, a gente tem também
Mercúrio no signo de Sagitário, que traz esse conhecimento, que traz esse entendimento de que as coisas são maiores do que a gente, de que o universo é comandado por leis e por regras que a gente desconhece completamente, apesar de fazer muitas conjecturas. Então, também é um momento de entrega e de aceitação do que já passou, do que aconteceu. E isso colabora para o perdão, colabora para o auto-perdão, colabora para não julgar e não culpar mais tanto aquele que de alguma forma nos magoou e em algum momento colabora para o entendimento de que as pessoas têm maturidades diferentes, têm objetivos diferentes, têm karmas diferentes. Na quinta, com a lua crescendo no signo de Touro, além de mais pragmática, a gente realmente fica determinada a fazer esse processo de cura, de transformação, para que a gente realmente possa renascer. Então, como a lua em Touro, ela traz essa determinação e esta força, inclusive a capacidade e o poder da gente fazer isso, é o momento que a gente consegue perceber que talvez sozinhas, sozinhos, a gente tenha um trabalho muito mais longo, muito mais árduo, muito mais desafiador. E aí a gente se abre e começa a pensar numa possibilidade de buscar uma ajuda mais concreta, buscar uma ajuda de um profissional, buscar uma ajuda de um medicamento, buscar a ajuda de um amigo, buscar a ajuda de talvez uma filosofia de vida, porque Mercúrio está em Sagitário, ou de uma religião, ou de um caminho espiritual. O importante é que nesse momento a gente se abra para essa percepção de que se está muito difícil lidar com essas sombras e com esses traumas e com essas dores do passado sozinhas, chegou o momento de estender a mão e pedir ajuda. A lua cheia em Touro vai acontecer na sexta-feira, às 18 horas e 28 minutos. É um momento do ciclo onde a lua transborda. Então a gente pode ter vontade de chorar, a gente pode ter vontade de gritar, a gente pode ter um calor profundo e começar a suar. E é importante, são essas águas congeladas, essas águas magoadas que estão saindo. Então, se você quiser chorar, chora. Se você achar que é importante fazer uma caminhada, vá fazer uma caminhada no final da tarde, vá suar, vá deixar essas coisas irem embora, realmente de forma física, como sugere o signo de Touro, né? E em Touro, a Lua vai fazer conjunção com Urano, e essa conjunção com Urano traz para essa fase da Lua cheia, que vai começar na sexta-feira, às 18h28, um momento onde poderão acontecer coisas que vão trazer um impacto profundo, que vão mexer profundamente com as nossas emoções. Pode ser que a gente tenha lembranças do que a gente fez, pode ser que a gente se depare com aspectos que a gente ainda não percebeu da nossa sombra, e aí esse é um momento de se deparar com esses aspectos, acolhê-los, aceitá-los, não lutar contra eles, mas trazê-los para si, para que você se sinta mais inteira, mais íntegra, mais forte, inclusive, para poder perdoar, para poder deixar para lá, para poder até entender que às vezes existem coisas que podem simplesmente não fazer parte só da nossa vida nessa existência. Segundo a Cabala Ancestral, a gente trabalha questões de antepassados de até 4 gerações.
Segundo o budismo, a gente vive vidas atrás de vidas e mais vidas, e aí a gente tem aquilo que a gente chama de karma, e em função disso a gente pode estar vivendo hoje algo que a nossa alma plantou lá nos tempos passados. Não importa o jeito que a gente olhe ou busque uma explicação que satisfaça o nosso entendimento, mas a gente pode procurar dentro de uma filosofia, dentro de uma sabedoria espiritual, essa essa tranquilidade para deixar que as coisas vão realmente embora, porque a Lua em conjunção com Urano faz um aspecto positivo com Netuno. E se a gente fizer todo esse movimento, a gente também tem um aspecto positivo dessa mesma Lua com Plutão em Capricórnio, que vai possibilitar uma transformação efetiva, uma transformação mais duradoura, uma transformação que vai nos levar e nos manter dentro de um determinado equilíbrio durante um bom tempo. Nessa lua cheia temos um alerta, claro, né? Porque como a gente tem essa conjunção com Urano, as pessoas que ainda não estão muito acostumadas a trabalhar internamente as suas questões, elas podem seguir projetando no outro, seguir culpando o outro. E às vezes esse é o momento aonde existe uma explosão, aonde existem conflitos, justamente porque a gente não traz para dentro da gente. A gente é muito mais fácil olhar para o outro, acusar o outro, julgar o outro, culpar o outro, do que se responsabilizar, do que trazer a limpeza para dentro de si, do que perceber que se a gente está olhando para o outro com um olhar acusador, com um olhar julgador, a gente também está falando da gente. Então é muito importante que nesse momento dessa lua cheia de Escorpião, que traz à tona tantas coisas, né? Que faz conjunção com Urano, a gente saiba que não devemos projetar nos outros, nem lançar nos outros esses nossos demônios. É hora de seguir trabalhando isso internamente. E se tiver que ter alguma catarse, que a gente chore, que a gente libere contando para um amigo, para um terapeuta. Isso também, essa condição da Lua em conjunção com Urano na Lua cheia, da lunação de Escorpião, pode provocar brigas intensas entre grupos rivais, pode provocar ódios acirrados contra pessoas que simplesmente têm um time de futebol diferente do nosso, ou que têm uma religião diferente da nossa, ou que têm uma cor da pele diferente da nossa. Então, esse é um momento que todo mundo precisa tomar muito cuidado para não entrar em nenhum embate contra o outro ou contra um grupo. Na madrugada de sábado, a lua cheia ingressa no signo de Gêmeos, e em Gêmeos a gente tem o poder da racionalidade, da flexibilidade, da leveza, da suavidade, a capacidade do diálogo, e fica muito mais fácil de fazer todas essas mudanças, de fazer todas essas transformações que a gente está se propondo. Então, vamos trabalhar com bastante determinação, com bastante coragem durante essa semana, no enfrentamento dessas nossas sombras. Não vamos projetar no outro as culpas que a gente acha que o outro tem. Vamos olhar para isso e vamos limpar, vamos purificar e vamos aproveitar esta fase de lua crescente e lua cheia que começa também, né? Na sexta-feira à noite, às 18h28, e vamos ter uma semana muito produtiva, vamos ter uma semana boa, vamos ter uma semana de crescimento interno, porque é isso que a alunação de Escorpião sempre pede,
crescimento interno, e dessa vez ela pede um crescimento interno para que a gente possa lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Muita paz, muita luz, muita disposição para trabalhar nessa transformação e muita aceitação dessa cura. Beijo grande, e durante a semana a gente vai ter mais vídeos. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem, divulguem esse trabalho que é feito para vocês. Beijo grande.